Imagine estar bem no meio da selva africana, onde um dos maiores eventos de boxe está quase para acontecer. Se você me acompanha por aqui, sabe que evento é esse, mas talvez você não saiba que o responsável por esse evento é Don King. Mas quem é realmente Don King? Dono de um cabelo que virou seu símbolo, uma voz que comandava o show e um passado que ninguém conseguia ignorar. Don King não foi só um promotor de boxe, ele foi o promotor de boxe, um verdadeiro arquiteto de lendas e o pesadelo de muitos campeões. Antes de brilhar nos holofotes, Don King estava ali pelas sombras. Preso por homicídio culposo, ele saiu da cadeia em 1971 disposto a mudar de vida. E até que ele conseguiu, começando em uma luta beneficente com nada mais nada menos do que Muhammad Ali. Você sabe que ele ia estar aqui porque eu nunca perco uma chance de falar sobre Muhammad Ali. A partir daqui, tudo que ele fez foi histórico e extremamente controverso. Ele foi o responsável por deixar o mundo todo de olhos vidrados em Rumble in the Jungle em 1974, na luta histórica de Muhammad Ali contra George Foreman, que eu já te contei bem aqui. Foi ele que levou o planeta ao limite em Trilha em Manilha, ou Muhammad Ali vs Joe Frazier. E foi com ele que Mike Tyson se tornou o homem mais temido do mundo. Don King promovia espetáculos como ninguém, criava narrativas e embalava mitos. Mas no mundo dos negócios nem tudo era tão nobre quanto nos ringues. E é por isso que a mesma mão que levantava campeões também era acusada de derrubá-los. E foi nessa que King foi processado por Mike Tyson, que alegava que ele tinha perdido mais de 100 milhões em fraudes financeiras. Who's a wretched, just a wretched, slimy, reptilian motherfucker, right? This is supposed to be my brother, my black brother, right? He's just a bad man. It's a real bad man. He abused you, and he would throw you. He would kill his mother for $1. He's ruthless. He's deplorable. He doesn't know how to love anybody. That's just the way he is. E não só ele, Ali, Witherspoon, todos eles reclamavam das mesmas coisas. Promessas quebradas, manipulações, contratos injustos. E Don King não fugia da polêmica. Pelo contrário, ele alimentava essas polêmicas. Well, speaking of that, he is by all reports in debt. And the way one scenario goes, you were feverishly trying to lock up Lewis. Then if you had Lewis, Tyson would have to come through you to get to Lewis, which is the only big money fight that can help him eradicate his debts. And as part of the price of that, he could settle his suit against you, which is for $100 million, because he alleges that you shorted him on purses and ripped him off for tens of millions of dollars. Well, that's the normal way. Recognize this. Tyson with me made $30 million, $25 million. You know what I mean? So somebody whispered in his ear, I've never had a problem with Tyson. Somebody told Tyson he had a problem with me. And so in telling him he had never had a conversation with me to discuss whether or not anything was wrong, to bring his accountants in or whatever it is, I've never seen him just ran away. All right, so now in doing that, in the middle of a 10-fight deal with Showtime, a 10-fight deal which would have reaped $300 million for Tyson. He got close to over $150 million already. All right, so it would have been $300 million for this kid. But what really hurts me is the tragedy of the betrayal of our community of economic empowerment. To be able to put a team together with a deal that is unheard of, unparalleled, and unprecedented in the history of the annals of sports. Just as when I tried to represent you. So, I made this guy so much money, and with the kind of a deal that we had, I couldn't believe what he was doing. So he leaves. Now, he says he's penniless. When he left, he didn't owe nobody any money. Everything he had was paid for. Now you got to look at Tyson today, and I wonder what he's thinking myself. What did they do to me? Those people that are advising him, his support team, they left him and cast him asunder. It's really ridiculous. E se tem uma coisa que Don King nos ensina é que no mundo dos negócios, quem não entende de marketing e contratos acaba sendo nocauteado fora dos ringues. Aliás, se você é um lutador, um treinador ou então trabalha com lutas, eu preparei um curso completo para você. Um curso de marketing digital voltado para o mundo das lutas, com uma didática direta, prática, online e por apenas R$ 49,90.
Vou deixar o link aqui na descrição. Em 1997, Don King foi eternizado no Hall da Fama do boxe internacional. Um homem que ajudou a moldar o boxe moderno e dividiu opiniões como ninguém. E mesmo diante de processos, a sua imagem acabou não ficando tão manchada. A maioria deles acabou sendo resolvido fora dos tribunais, com acordos milionários, como no caso do Mike Tyson, que pediu 100 milhões e acabou recebendo 14 milhões para encerrar o processo. Já Muhammad Ali acabou entrando em um acordo enquanto ele já estava doente, e ao invés de $1 milhão, ele acabou recebendo 50 mil. Mas enfim, há quem defenda a atitude dizendo que show business é assim mesmo, e há quem critique dizendo que ele era um verdadeiro aproveitador. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre Don King? Conta aqui pra mim nos comentários. Aproveita que você tá aí e vem dar uma olhada aqui na vida de Rocky Marciano, ou então todos os campeões mundiais de boxe dos últimos 100 anos. E me segue para mais conteúdos como esse. Beleza? Então até o próximo round.